Oi, gente, tudo bom? Estamos aqui para mais uma aula de materiais de construção. Para quem está chegando agora, essas são as aulas do curso Técnico em Edificações, aulas remotas, da Escola Estadual Professor Antônio Dantas. Então, vamos lá, né? Hoje nós vamos falar de aglomerantes, né? Então, vamos saber qual a importância dele para a questão das edificações, né? Sua classificação, suas características, assim como nós estudamos sobre os agregados, tá bom? Então, vamos lá. O que são aglomerantes? Então, aglomerantes é um material ligante, geralmente ele é pulverulento. Quando eu falo pulverulento é porque tem uma finura mais fina do que os agregados, ele tem outra granulometria, né? Então, e ele promove a união entre os agregados, né? Então, eles são utilizados principalmente na obtenção das pastas, argamassas e concretos. Então, os principais aglomerantes que a gente vê nas edificações são cimento, cal aérea, cal hidráulica e gesso. A classificação dos aglomerantes. Como é que nós podemos classificar? Nós podemos classificá-los como aglomerantes hidráulicos simples e compostos. Os simples são aqueles que reagem com a presença de água, por exemplo, o nosso cimento portland comum. E os compostos são aqueles que são misturados com outros tipos de produtos, como, por exemplo, o cimento Portland com pozolana, certo? Então, ele precisa de outro produto para se tornar composto, certo? Nós temos também o aglomerante misto, que é aquele onde a gente mistura dois aglomerantes simples, como exemplo, cimento e a cal. E nós temos o aglomerante aéreo, que é aquele que endurece com a ação química do gás carbônico. Que gás carbônico? É gás carbônico. Do ar, certo? Desculpa. E nós chamamos, por exemplo, a cal aérea. Então, eles endurecem, né, com a ação química do CO2, tá certo? Quais são as propriedades dos aglomerantes, pessoal? Nós temos a pega, o fim de pega e o coeficiente de atrito. A pega é quando se dá, né, quando começa o endurecimento, ou seja, quando ele começa a perder a plasticidade. Então, vocês podem perceber, por exemplo, que o cimento, quando você faz aquela mistura, né, com a água, por exemplo, vai fazer uma pasta, ele é molinho, né? A trabalhabilidade dele é maior. Mas se você deixar ele descansando lá por um tempo, quando você colocar ele no determinado local que você vai querer usar, ele vai começar o quê? Vai começar o quê? A endurecer. Então, esse endurecimento, esse começo de endurecimento, nós chamamos de pega, certo, pessoal? Então, a pega é o começo do endurecimento desse cimento ou desse aglomerante. Pode ser a cal, o gesso, tá bom? E o fim de pega é quando ele já está sólido. Então, quando você não consegue mais trabalhar com ele. Mas isso não significa que esse aglomerante ele atingiu a sua resistência total. Porque, por muitas vezes, a resistência, às vezes, só é dada como a resistência total após anos, né? Pois sabemos, por exemplo, também que a minha resistência de um concreto, por exemplo, ou de uma argamassa é mindada depois dos seus 21 dias, 28 dias, né? 7 dias. Então, cada dia que passa, eu tenho uma resistência diferente, tá certo? E o que é o meu coeficiente de rendimento? O meu coeficiente de rendimento é o volume da pasta, né? Que ele é obtido pelo volume do aglomerante, né? Então, como é que ele se dá? Ele dá pelo coeficiente de rendimento, é igual ao volume da pasta dividido pelo volume do aglomerante, tá certo? Então, o que acontece? Eu tenho as propriedades. Então, o meu aglomerante também tem as suas propriedades, tá certo? E como é que a gente classifica segundo a pega, né? Nós classificamos como aglomerantes aéreos, aglomerantes hidráulicos e aglomerantes inertes, né? Os aglomerantes aéreos são aqueles que eu preciso do CO2 para mim ter a questão da pega dele, né? Ele endurece na presença do CO2, como exemplo, a cal aérea. Os aglomerantes hidráulicos, eles endurecem pela ação excessiva da água, ou seja, eu preciso da água para hidratar esse aglomerante, e esse aglomerante, ele vai o quê? Ele vai endurecer, certo?
Então, o aglomerante hidráulico, a sua pega ocorre na presença de água. E os aglomerantes inertes são aqueles que precisam da secagem para começar a sua pega, que são os argilas e os betumes, tá bom? Então, pessoal, essa foi só um comecinho da aula de aglomerantes, porque nós vamos estudar a cal mais profundamente, nós vamos estudar o cimento mais aprofundado, certo? Então, na próxima aula, a gente vai falar mais um pouco sobre aglomerantes. Então, foi um prazer enorme estar com vocês. Qualquer dúvida, pode deixar nos comentários ou falar no fórum lá do Sigueduc, certo? Que eu vou estar aqui para tirar todas as dúvidas. Espero que tenham gostado. Até a próxima aula.